Então, galera, voltamos para mais um podcast Vocação e Outras Coisas. Já falamos de diversas coisas, né, Vitor? Falamos de muitas coisas, sempre rodando em torno da vocação. E hoje nós vamos aprofundar um tema muitíssimo importante, que a gente deu spoiler que ia falar, que é sobre comunidade de vida e comunidade de aliança. E hoje a gente tem uma convidada especial, nossa querida irmã Angélica. Se apresenta pra gente, Angélica. Oi, gente, que alegria estar com vocês aqui, com você, Paulinha e Vitor. Que bom que vocês me convidaram, gosto muito de conversar com vocês e vai ser uma alegria conversar com vocês também sobre esse tema. Eu sou a Angélica, sou responsável pela formação hoje da comunidade. E estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre a nossa vida, né? Amém. Gente, a Angélica é uma das pessoas que eu mais admiro nessa comunidade. Ele deve ter falado isso no outro também. Bom, quero copiar a fala do Vitor, porque é recíproco. Obrigada, gente. Para quem não sabe, a Angélica é responsável, como ela disse, pela formação geral da comunidade. Nós temos uma assistência, como se fosse um setor da comunidade, que fica responsável por toda a formação humana, espiritual, vocacional da comunidade, que se chama Assistência de Formação. E a Angélica, desde 2019, ela é a responsável geral, que às vezes a gente chama assistente de formação, às vezes chama de formadora geral, responsável por toda essa dimensão da comunidade, e ela vai nos ajudar a mergulhar nesse tema, que é a comunidade de vida e a comunidade de aliança. Ok, eu cuido um pouquinho dos que você traz para nós, né, Vitor? Exato. Então, comunidade de vida e comunidade de aliança. O que é isso? São duas comunidades diferentes. O Shalom tem comunidade de vida, tem comunidade de aliança. A pessoa pode... Então, quem é comunidade de vida é padre e quem é comunidade de aliança pode casar? São perguntas que o povo vai se perguntando, e principalmente alguém que possa estar escutando nosso podcast, que pode pensar assim, eu não quero ser comunidade de vida porque eu quero casar. Mas é isso mesmo? O que é que significa ser vida aliança? Introduz aí pra gente. Ah, tá certo. Eu achei que tu fosse introduzir, né? Então, gente, nós somos o único carisma, né? O carisma Shalom. E temos duas formas de responder a esse carisma na maneira de vivê-lo, de encarná-lo. Então, tem uma que é a comunidade de vida, que são aqueles que se sentem chamados a viver exclusivamente para o anúncio do reino, para o trabalho na vinha. E aí, então, eles deixam tudo como nós, né? Sim. E aí vêm para a comunidade e passam, então, a se dedicar em todos os níveis e o tempo integral ao trabalho da comunidade, à missão da comunidade, à evangelização. E a comunidade Aliança também é o mesmo carisma Shalom, só que tem uma identidade diferente. Eles são chamados a permanecerem no século que a gente chama, né, no mundo, nos seus trabalhos, nas suas casas, com as suas famílias, só que ali eles também são chamados a testemunhar o ressuscitado que passou pela cruz, a evangelizar com o seu testemunho nas suas atividades ordinárias. Eles se dedicam também, mas de uma forma diferente que a comunidade de vida, que se dedica de forma plena, né, em todas as áreas. Show de bola. Assim, entrando aqui já em perguntas mais específicas, né? Então, estamos entendendo que comunidade de vida é aquela pessoa que vai viver em comunidade, viver com outras pessoas e vai em missão, né, para onde Deus enviar e a comunidade enviar. Comunidade de aliança, ela tem aquela lógica de permanecer no meio secular, então, como você mesmo já disse. Agora, uma pergunta específica. Tem muita coisa, principalmente vocacionado, né? Nem todos aqui são vocacionados que vão escutar esse podcast, mas vocacionado tem muito aquela coisa assim. Quer dizer, então, que a comunidade de vida oferta tudo e a comunidade de aliança não oferta tudo, só uma parte. Não, assim, todo mundo oferta tudo, é uma questão de chamado, né? É uma questão de... É uma vocação, tanto o carisma respondido como comunidade de vida e como comunidade de aliança é uma vocação. E a gente oferta o 100% de tudo, mas a maneira de viver é que é diferente. Então, se a pessoa, né, se sente chamada à comunidade de aliança, ela vai ter também que ter uma vida toda dedicada, né? Ela vai ter que mudar a rotina dela, ela vai ter que criar outras prioridades, ela vai aprendendo a se dedicar também no 100% ao chamado dela. Só que a maneira dela viver isso
vivendo a vida ordinária dela. A comunidade de vida também oferta 100%, só que é diferente, né? Deixa tudo e vem. Mas, assim, oferta é oferta, né? Ou é 100%, ou então não está ofertado, está só emprestado, né? Então, é total para todo mundo, assim, é pleno em todos os sentidos, né? E, Angélica, você falou uma coisa que nós falamos em outros podcasts, que é a questão do discernimento. Né? Comunhão. Do discernimento vocacional, do chamado, né? Não é que oferta menos ou que oferta mais, é questão de chamado, né? De identidade, de identificação, né? Com a comunidade de vida, se eu me identifico com a comunidade de aliança, se Deus me chama a uma dessas formas de vida. Então, assim, né? A oferta total em qualquer uma das formas de vivência. Com certeza. Essa questão de vocação, que a gente já falou em outro podcast, é uma dimensão, essa dimensão da identidade. A gente pode dizer assim, que é uma dimensão de uma realização pessoal. Não no sentido mesquinho, né? Assim, de dizer, eu quero a minha realização pessoal a todo custo. É pra mim, né? É pra mim, meu. não. Mas como é uma questão de identidade, é naquela forma de viver que eu vou encontrar a minha plenitude. Mas, entrando aqui mais um pouquinho, para uma pessoa O Vitor tá cheio das perguntas, né, gente? Ele só faz pergunta para mim, né? Perguntas difíceis, né? A gente quer aproveitar aqui a nossa formadora, assistente de formação, e deixar ela falar o máximo possível. A oferta é 100%, né, Vitor? Gente, nada combinado, tudo agora. Vai. E para uma pessoa que está caminhando, a pessoa que quer começar esse caminho vocacional, seja e com Shalom de forma específica. E ela pensa assim, o que é que eu tenho que ter como comunidade de aliança? O que é que eu tenho como... Existe algum sinal? Porque às vezes o povo quer se apegar muito a coisas externas, né? Sinais. Aí características que são devidas, mas o povo assim fica, mas eu não me vejo. Se eu for branco, eu sou da CV. Tipo assim, característica... Não, primeiro, se Deus me der esse tipo de sinal, é comunidade de aliança. Se for, é vida. Eu acho que seria legal se a gente falasse, então, um pouquinho como é que se foi percebendo, né, não? Falar da experiência, né? Tipo assim, porque é diferente, assim, né? Como tá na dimensão da relação com Deus, eu acho que vai muito da maneira que você percebe o que Deus vai te pedindo, né? E tem aquele momento onde você vai entendendo... Aquele famoso, tipo, eu tenho o trabalho, eu tenho a faculdade ou a escola, sei lá, eu tenho um namorado ou uma namorada ou um noivo, ou seja o que for. Eu tenho um cartão de crédito. Um carro. Eu tenho um carro, um bom salário, né? Então, eu tenho tudo que me dizem que eu preciso normalmente ter, né? Mas fica aquele no fundo assim, mas não é só isso, né? Eu acho que aquela coisa do algo mais, algo mais. Eu acho que tentando responder esse algo mais, aí você vai tendo a medida do que é que Deus está querendo, na verdade, né? Sim. Porque seja a comunidade de vida ou seja a comunidade de aliança, eu acho que o primeiro passo precisa ser um desejo muito sincero de servir a Deus. E a medida de servir não é qualidade, como a gente já falou, né? De forma menos ou mais, ou maior ou menor. Mas eu acho que é intensidade, não sei não, me ajuda na palavra aí, né? Eu acho que é de totalidade, né? Eu dou tudo, eu não retenho, né? Não reter. É porque se você vai vivendo uma vida... se doando e fazendo experiência com Deus, você vai percebendo se essa forma já é o suficiente, né? Sim. Tipo assim, é aqui então que Deus quer que eu fique. Mas se você vai se doando e você sente que falta ainda, então talvez seja de uma outra forma, né? Por isso que eu acho que essa dimensão do desejo sincero de servir a Deus, ele acho que garante uma clareza maior, não sei. Com certeza, com certeza. A gente falou um pouco isso sobre... que é essa dimensão que move isso, que é o porquê e é o como também, é essa dimensão da relação com Deus que me faz amá-lo e por amor querer dar tudo. Aí nessa expectativa, nesse, digamos assim, com esse plano de fundo, aí a gente é capaz de discernir vida, aliança, o que Deus quiser, ser carmelita, ser Shalom, ser cancional, o que Deus quiser. E eu lembrei de uma coisa que tem nos estatutos, que diz assim, da identidade da comunidade de vida específica, que é quando você realmente... Gente, é porque eu não me dou com ar-condicionado, desculpa. Aí eu...
Pode ficar à vontade. Então, é uma vantagem, né? Pra gente que é da comunidade de vida não se dá com ar-condicionado, porque nem em todos os lugares a gente tem. Mas, enfim, nos estatutos dizem que a realização da comunidade de vida está na renúncia das coisas, né? Então, tipo assim, quando você se sente chamado e pensa, né? Tipo, meu Deus, eu acho que eu preciso deixar o meu trabalho porque eu tenho que me dedicar mais. Eu acho que eu preciso deixar essa pessoa aqui porque não é só ela, né? Tem algo maior para mim. E isso vai gerando essa realização que o Vitor falou, assim, você vai se sentindo meio que planificada e respondida por dentro. E essa renúncia gera isso, então é um sinal, assim, eu acho bem importante, né? Bem concreto, né? Uma coisa que eu acho que ilumina também muito essa questão do discernimento e o que é a comunidade de vida aliança, eu acho que é a própria gênese, a origem de como foi as coisas na comunidade, né? Que a gente vê no início, quem quiser, né, pegar os escritos e rezar melhor com os escritos Shalom, conhecer um pouquinho mais da história da comunidade, a gente vai vendo que a primeira comunidade ali em 1982, né, que foi quando o Shalom foi fundado. E esse vai ser o vocacional dos 40 anos, né? O vocacional dos 40 anos. Fica a dica aí. É importante. É uma graça especial. Shalom 2022, 40 anos de comunidade. E aí, os primeiros ali, que foram os 3 primeiros, né? Que foi Moisés e mais 2 irmãos, que foi o... Não pergunta isso, Vitor. O Ricardo e acho que foi o Alberto, se eu não me engano. Eu já tô no 5 primeiro. Se perguntar os outros 2, acho que eu sei. Os 3 primeiros foi uma experiência que eles foram fazer e de viver em comunidade, mas sem muita... Teve a primeira experiência da lanchonete e após a experiência da lanchonete, que foi a evangelização através da lanchonete e tudo, e ali se fundou o Shalom. Após a fundação da lanchonete, o desejo de viver em comunidade, fazer uma experiência, porque isso que você disse, é algo mais, né? Aquele desejo de só o que eu estou fazendo aqui não é suficiente. Aí surgiu os primeiros irmãos a viverem uma vida comunitária, com Moisés ali e tudo. Aí aquilo ali foi se desenvolvendo, a obra começou a crescer, o grupo de oração, as missas no Shalom da Paz e tudo mais. Com isso, vieram pessoas que queriam ser Shalom, mas ou eram casadas, ou tinham uma vida muito estruturada e não sentiam que eles deveriam deixar tudo... Que era daquela forma, Que era né? daquela forma, exatamente. Aí surgiu o que se diz no início da comunidade, que era o grupo dos engajados. Então, começou a surgir o grupo dos engajados, que eram aquelas pessoas que queriam ser comunidade de vida, mas não podiam ser e não sentiam que era exatamente daquela forma. Aí surgiu esse grupo de engajados que foi a origem da comunidade de aliança. E é interessante, eu acho que só é importante também todo mundo dar o primeiro passo, né? Exato. Porque se você fica sempre querendo esperar para ver como vai ser, isso é muito importante. E não se entrega e não se envolve, aí você não vai ter dimensão se é mais, se é menos... não é mais e menos, né? Mas se é mais, ou se é dessa forma aqui, ou se Deus vai pedir mais. Então, ficar querendo também descobrir só olhando não dá certo, né? Não acontece. A gente é ansioso, né? Aí a gente quer saber logo o que Deus quer, o que Deus quer, o que Deus quer. Deus tem ainda uma obra a realizar. Ah, será que eu sou comunidade de vida? Será que eu sou comunidade de aliança? E Deus tem toda uma obra a realizar antes de revelar exatamente se eu sou comunidade de vida, se é aliança, se eu sou Shalom, não sou. Então eu preciso dar esse primeiro passo. Isso aí para mim eu até falei isso em algum podcast aqui, que para mim o mais importante é ser dócil a essa condução de Deus, que muitas vezes eu nem tenho tanta consciência de onde é que vai dar tudo isso, mas eu sinto que eu preciso dar esse primeiro passo aqui. Eu lembrei de uma regra básica dos exercícios de Santo Inácio do discernimento, para discernir, né? Que ele diz que se você quer discernir, você se viva como se fosse. Sim. Então, as disposições interiores de se envolver e de se dar como se fosse, também vai dar um retorno para você ter a medida certa dentro, né? Se é isso ou se é outra coisa. Né? É isso mesmo. Eu vivi isso, né? No meu discernimento vocacional, eu caminhava quase o ano inteiro para a comunidade de aliança. Porque encaixava muito bem, né?
naquilo que eu fazia, trabalhava. Humanamente falando, tudo se encaixava. Tudo se encaixava na minha lógica e tudo. Eu tinha até medo de ir na casa da comunidade de vida. Assim, eu não vou chegar nem perto. E aí, dando esses primeiros passos, né, de conhecer, fui fazer experiência no Rio de Janeiro, cariocas. Fui fazer a experiência e ali eu pude viver o ordinário da comunidade de vida e me identificar com aquela vivência. Então, assim, dando o passo que eu pude, assim, me abrir, né, aquilo que Deus estava me chamando, na verdade, né? Que eu sou comunidade de vida, né? A gente já falou isso em outros podcasts, a Angélica também, o Vitor também. A gente promete um irmão da aliança. Com certeza. Vamos em algum aqui. outro. E o interessante, o Moisés fala assim, inclusive nos estatutos da comunidade Shalom, que a comunidade de vida é o coração, né? E às vezes a gente pode pensar, porque é mais importante ou menos importante, mas se você for pegar biologicamente falando, né? O que é mais importante, o coração ou o cérebro? O que é mais importante? Porque se tiver só o coração, eu não tenho os meus membros, como é que eu vou... Não dá para botar como assim, é que eu vou viver, né? Então, não é uma questão de mais importante ou menos importante. Na verdade, é uma complementariedade entre comunidade de vida e aliança. Como a gente já falou, é uma oferta de vida total, tanto numa quanto noutra, e que, na verdade, é uma questão de discernimento. Eu, como a Paulinha, eu tive muitas dúvidas, assim, vida, aliança. Eu até, numa história engraçada, que eu fui pegar uma passagem bíblica, né? Durante o meu ano vocacional, a gente tem esse costume, né? De abrir a Bíblia aleatoriamente. Gente, mas não se espantem, porque toda vez que eu tentei fazer isso, caiu na introdução dos livros. Né? Muitos deram errado então, também. nunca caía num versículo, caía sempre na introdução dos livros, mas eu aprendi que Deus fala de outras formas também, né? Com certeza. E aí eu fui pegar essa passagem, aí na hora eu abri, e a passagem, eu não me lembro exatamente qual era o título, mas era assim: aliança entre Deus e o rei e tal, né? Assim, comunidade de aliança. Aí na hora eu disse, rapaz, eu sou comunidade de aliança, tá aqui, tá na Bíblia, Deus me deu essa passagem, né? E aí eu assumi aquilo ali como se eu, né, realmente... A verdade, né? A verdade do discernimento. Então foi uma forma meio imatura, né? Porque eu não tinha tanta... E Deus dentro do meu coração, ele já estava me encaminhando para outras coisas que era a comunidade de vida. Só que eu, nos meus medos, nas minhas inconstâncias, nas minhas resistências... E quando eu peguei, Deus realmente quis fazer uma aliança comigo. Mas a aliança que ele tinha comigo era o chamado da comunidade de vida. Era o celibato. E eu entendi ali de forma depois literal, ele te né? deu outra aliança. né? Outra aliança que é o celibato, né? Explica... Não, depois a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai, aqui nós temos 3 celibatários aqui, eu, Paulinha e Angélica, mas a gente vai ter um outro momento para falar só sobre o celibato e sobre os estados de vida. Vamos trazer aqui uma pessoa também, um casal, né? Da comunidade de vida. Um padre, Vamos trazer um sacerdote para a gente conversar sobre tudo isso. Mas hoje o foco é comunidade de vida e comunidade de aliança. E... O Vitor pergunta para a Angélica, Vitor. Quanto tempo é mesmo vocês estão marcando aí? Não, se for para dizer uma coisa que a gente está perto de terminar nosso tema de hoje. Mas, Angélica, para finalizar esse nosso momento aqui, o que é que para ti foi mais difícil ao entrar na comunidade de vida? O mais difícil e uma grande graça, assim, que se não fosse aquela graça, tu não tinha conseguido dar esse passo. Então... Não, eu tive um caminho diferente, né? Eu entrei na comunidade um pouco mais tarde, assim, né? Então, eu tinha uma vida super estruturada, né? E interessante que a maior graça para mim foi exatamente isso. Foi de ver que tudo que eu construí, de repente, passou a não querer dizer nada. Legal. Eu olhava, né, para tudo, o que a gente diz que precisa ter, né? E eu me fazia exatamente essa pergunta. Eu falei, tá certo, né? Eu tô namorando, eu tenho um emprego legal, eu sou funcionária pública, eu tenho independência, tenho carro, já viajei. E agora, né? E agora? Então, olhar para isso com gratidão, porque foi fruto também, né? Da graça de Deus na minha vida. Mas, de repente, olhar e dizer assim, o que eu faço com isso, né? É tudo muito bom, mas não é para mim. Então, eu acho que essa graça que eu recebi logo no início de entender que as coisas, de fato, passam, entendeu? Sim.
que é muito importante, é muito legal e é muito bom conquistar as coisas, mas a conquista passa e depois você vai correr atrás de outra, e eu sinceramente não queria viver a minha vida inteira correndo atrás de conquistas, porque tudo ia passar, né? Então eu acho que ali foi uma graça que eu recebi mesmo de entender cedo que as coisas passam, por melhores que elas sejam, né? Tudo passa. E o maior desafio foi exatamente por ter entrado muito cheia de convicções e de opiniões prontas e de visão de mundo já feita, elaborada, ter que entrar nesse processo de evangelização, literalmente. Passar pelo evangelho, entendeu? Assim, entender que tinham coisas que eu via de forma certa, mas que precisavam ser evangelizadas, de passar mesmo pelo evangelho. Sim. E tinha coisas que eu via de forma errada e que precisava de conversão mesmo. Essas quebras, que para todo mundo eu acho que representa um pouquinho de desafio, quando a gente tem muito já sedimentada, eu acho que é mais desafiante, assim. Mas também é uma oportunidade de você criar convicções, eu acho, bem sólidas, sabe? Também, assim, de que era bom, mas não era ótimo. E nem era santo, né? Acho que era isso. Então, gente, esse foi mais um podcast, né? Obrigado, Angélica, nossa formadora geral. No próximo podcast, a Angélica vai estar conosco também. E se você acha que está ficando louco, se você está descobrindo que Deus tem um chamado para você, no próximo podcast nós vamos falar sobre aqueles que o mundo chamou de loucos, que são os santos, e trazer um pouco a experiência dos santos para a nossa realidade vocacional. Então, não perca. E até o próximo podcast. Shalom. Até, gente. Shalom.